Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory
Bíblia eletrônica, eu vou fazer uma leitura do capítulo 5 ainda, mas eu vou focar no capítulo 6. Capítulo 5, antes de nós chegarmos no capítulo 6, nós vamos localizar onde Jesus estava. Então, o capítulo 5 dá para nós essa localização. O versículo 1 diz assim, capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então Jesus estava andando na região da Galileia, e aqui em frente ao Mar da Galileia. Maxwell conhece esse lugar e sabe, tem um monte lá, e lá está escrito assim, Monte das Bem-aventuranças. Tá, então aqui Jesus começa a falar, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado. Então, capítulo 5, ele começa dizendo que Jesus sentou-se nesse monte e começou a ensinar. Jesus começa a ensinar, e ele vai ensinar muitas coisas. O discípulo como o sal da terra, a luz do mundo, a respeito do homicídio, do adultério, dos juramentos, do amor ao próximo. Aí o capítulo 6 fala da prática da justiça, a oração dominical, como jejuar, tesouros no céu, luz e trevas, os dois senhores, o juízo temerário é proibido, as duas estradas, os dois fundamentos, e o fim do Sermão do Monte. E no capítulo 8 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então nós estamos entre o capítulo 5 e o capítulo 8. Jesus subiu ao monte e começou a ensinar, e ele desce do monte e a multidão segue ele. Ô irmão, se eu estivesse ali, estaria junto. Imagina, onde Jesus está acontecendo alguma coisa. Onde Jesus está, ele está falando. Quantos assuntos sobre os quais Jesus está falando? Jesus está falando sobre vários assuntos aqui. Então eu queria focar apenas no versículo de número 22. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ou algumas versões dizem: o teu corpo estará em trevas. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso ou estará em trevas. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Quantos dizem amém? Amém. Você entendeu esse versículo, irmão? Imagina, Jesus está sentado falando sobre inúmeras coisas, e ele abre um parênteses para falar sobre um outro assunto. E aqui Jesus está falando sobre a candeia do corpo, e ele diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. Nem eu não entendi isso aqui, nem ninguém que estava ali entendeu isso aqui, mas eles estavam ouvindo. Eu não sei se você entendeu isso, ou se você já estudou sobre esse versículo, mas para mostrar o quão rico é aquilo que Jesus está falando, porque Jesus utiliza aqui meia dúzia de linhas ou frases para falar com os seus discípulos, e a gente lê numa correria e diz amém, graças a Deus. Se a luz do corpo são os olhos, aleluia, graças a Deus, não entendi nada e bola para frente. Então a gente precisa gastar uma hora de um dia como hoje e dizer: vamos ver do que Jesus estava falando, se Jesus está assim muito viajando, não é? Veja, nós estamos falando, é claro, Jesus, Deus, 100% Deus, mas
Você sabe que Jesus era 100% homem também. Então Jesus, como 100% homem, Jesus era um carpinteiro, filho do José. Mas a profundidade com que Jesus fala é um negócio que nunca ninguém viu. É por isso que as pessoas assentavam-se. Onde Jesus parava, eles ouviam. E quando Jesus saía, eles iam atrás. Porque nunca eles viram alguém falar como aquele homem. A candeia do corpo são os olhos. Candeia era um objeto utilizado para iluminar determinado ambiente, como se fosse uma lamparina, uma lanterna. Jesus está dizendo que o que ilumina o seu caminho são os seus olhos. É como uma estrada totalmente escura, sem iluminação pública, e você está de carro nela. Já andou com um motorista, eu vou pedir perdão pela palavra que eu vou utilizar, mas um motorista retardado, que ele está dirigindo, ele apaga a luz do carro totalmente, e todo mundo no carro entra em desespero, grita, porque é um breu total. Quem já passou por esse infortúnio? Eu já fui esse motorista, claro, porque é legal, irmão. Então, Jesus está dizendo que a única luz para aquela estrada, que não tem nada, são seus olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que Jesus está dizendo aqui? A saúde do meu corpo, da minha alma, da minha família, das minhas finanças, de tudo que diz respeito à vida, vai depender da saúde do meu olhar, da saúde daquilo que estou vendo. Se os olhos forem bons, olho bom, corpo bom. Corpo bom, a gente está falando de membros que compõem um corpo. Então, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Uma empresa é o corpo empresarial. Uma família é o corpo familiar. Então existem membros, e tudo que compõe-se de membros, você pode chamar de corpo. Mesmo que, se a tua volta, nem tudo esteja mal, mesmo que a tua volta, nem tudo vai tão mal assim, se os teus olhos forem maus, você vai experimentar o reflexo de tudo aquilo que é mal, mesmo que o teu corpo não esteja tão mal assim. Então veja, mesmo que a sua volta, nem tudo esteja mal, se os teus olhos forem maus, você vai experimentar o mal do qual você está olhando. Você pode não estar doente, mas se aos teus olhos você está ficando, você percebe que está adoecendo, você já começa a sentir os sintomas daquela enfermidade. Já viu isso? Você está sentindo uma dor em determinado lugar, você entra no Google para pesquisar que dor é aquela. Aparece câncer, aparece artrose, artrite, dermatiose, não sei quanto mais tipo de enfermidade que pode existir. Não sei, irmão, eu não vivo isso. Mas você já vai sentir lá. Alguém me falou esses dias, é isso aqui que eu tenho. Foi na médica e disse, olha médica, eu estava lendo e eu acho que o que eu tenho é isso. Mas como você sabe? Não, porque essa é certinho que está escrito ali, as dores que eu estou sentindo. Não, moça, você não tem isso, você está gripando, fica tranquila, você não vai morrer ainda. Então, Jesus está dizendo que tudo depende do seu olhar. Por quê? Porque da forma com que nós vemos as coisas, a gente faz um raio-x, a gente faz um diagnóstico. Como você está vendo, você bate uma chapa e a gente dá o diagnóstico de acordo com aquilo que a gente está vendo, sim ou não? Quem está comigo? Nossa.
prevenido. Já falou com gente que não é médico? Não é médico, a pessoa não tem formação na área de medicina, nem de enfermagem, nem de nada. Mas de tanto que ela vai no médico, ela carrega, como é o nome desse remédio que eu falei agora? Diclofenaco e outro? Buscopan? Como outro? Dipirona? Não, tem mais um que nós estávamos falando? Paracetamol? Não era esse. Mas tudo isso, ibuprofeno, dentro da bolsa. Aí a arma tá falando. Aí, tá dentro da bolsa. E a pessoa, ela receita para você. Você fala para ela assim, eu tô com uma dor, assim, eu tenho um ibuprofeno aqui, você quer? Não. Ela receita. Eu, né? Tinha um flatmate assim, o Márcio, se estiver assistindo a gente, depois ele vai ver esse vídeo. Ele carregava dentro das coisas dele sempre um determinado tipo de remédio. E ele já receitou para nós. Você é médico? Não. Você é enfermeiro? Também não. Não, é que eu vou muito no médico já. Parceria. Já sei o que você tem. Isso aqui para mim resolve, vai dar certo para você. Pum. Então, a gente vai diagnosticando de acordo com aquilo que a gente está vendo. E algumas pessoas que você conversa e ela diz assim, ó, esse meu trabalho não presta, essa cidade que eu moro não tem nada de bom, esse meu casamento está perdido, a minha família é tudo mau caráter, ó, nada presta. Já conversou com alguém assim que nada, tá tudo errado? E é verdade isso, que nada presta? Não, claro que não. Claro que não é verdade. Tem coisa na vida que presta e presta muito. Mas por que a pessoa está olhando dessa forma? Está tudo perdido. Por causa da forma como ela enxerga as coisas. E a minha saúde depende do meu olhar, porque a forma com que eu vejo as coisas vai dar para mim o diagnóstico da vida. Como é que eu estou vendo a vida? Do que eu estou pensando, da conclusão que eu cheguei, eu traço as minhas ações. A partir daquilo que eu estou vendo, eu vou mentalizando o futuro. Eu vou colocando os meus próximos passos, por causa daquilo que está me acontecendo hoje. Para onde estou indo? Para onde eu estou caminhando? Qual é a direção que eu perfiz e que eu estou projetando? Tudo isso depende do resultado e da leitura que eu fiz da vida. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Mesmo que você não saiba para onde você está indo, mesmo que a caminhada que você decidiu traçar, essa direção que você aceitou, a causa que você está vivendo é da forma com que você enxerga a vida. Então todos nós estamos onde os nossos olhos viram primeiro. Todos nós aqui estamos onde os nossos olhos enxergaram primeiro. E da leitura que nós fizemos da vida, a gente projetou. Se teu olho é bom, se o teu olhar é bom, se o que você está vendo é bom, tudo à sua volta brilha. É isso que Jesus está dizendo. Lembra quando você chegou na Nova Zelândia? E aí eu volto naquilo que a irmã Fulvia estava falando. Qual era o teu olhar quando você chegou na Nova Zelândia? Você ia no arroio, no fim do seu bairro, e tirava foto, e colocava assim, dizia, água cristalina. Né? Era aquela lama verde assim, né? Quando o mar recolhe, você olha e fala, meu Deus, que coisa mal horrível. Mas quando você chega, você fala, olha o mar perto de casa. Você ia no banco, tirava foto e mostrava para a família, olha aqui como é o banco aqui perto de casa, 3 pessoas na fila. Não é? Você lembra da tua cidade, a tua senha 112, aí você olhar lá qual que estava no 12, tinha 100 pessoas, você não sabia onde é que estava ali espalhado naquele banco, em algum lugar.
100 pessoas na sua frente. E o que acontece é que, ou por causa do tempo, ou outro motivo qualquer, tem gente que não vê a mesma coisa. O teu olhar muda. A gente lutou tanto, não é, para chegar em determinados lugares, e depois de um certo tempo, parece que não tem nenhum valor para nós. Parece que vai perdendo o brilho. Nós olhamos para a mesma coisa. Duas pessoas olham para a mesma coisa e têm visão totalmente diferente. É incrível, incrível. Conversa com uma pessoa que chegou agora para você ver. A conversa dele é totalmente diferente da sua que está aqui 10 anos. Totalmente diferente. O brilho é outro. Tem uma pessoa que chega e ela diz assim: esse lugar é um paraíso. Que lugar maravilhoso. Outro chega e diz assim: eu não sei onde é que eu estava com a cabeça o dia que eu aceitei vir para essa New Zealand. Olhar diferente. Os dois olham a mesma coisa e traçam diagnósticos totalmente diferentes. Por quê? Por causa do nosso olhar, por causa daquilo que nós estamos vendo. Aonde teu olhar tem te levado? É o teu olhar que te conduz. É aquilo que você vê, é aquilo que você projeta que conduz a sua vida. Por que algumas pessoas perdem o valor para nós? Pessoas, tirando o foco do olhar agora. Ontem você daria a vida por aquela pessoa. Hoje ela perdeu totalmente o significado para você. Pessoas que eram caras para nós, caríssimas. Hoje você não dá um sapato furado por aquela pessoa. As pessoas continuam sendo as mesmas. As pessoas continuam sendo as mesmas. Pessoas que até contribuíram para ser quem nós somos hoje. Pessoas que investiram em nós. Lugares que continuam sendo a mesma coisa. Você, quando você chegou aqui, a New Zealand era a mesma coisa do que é hoje, irmão. No máximo tem um túnel a mais ali, um parque diferente lá, uma luz na ponte. É o máximo que eu consigo ver de diferente de 10 anos. Mas tem coisas que vão perdendo valor. Por quê? Por causa do nosso olhar, por causa da nossa forma de enxergar. E também isso explica um pouco da nossa relação com Deus. Qual é a relação que nós temos com o Eterno? E eu pergunto para você: como é possível deixar de amar o nosso Deus? Como isso é possível, irmão? Um Deus 100% amor. Como é possível nós deixarmos de amar o nosso Deus? Mas, se você for conversar com pessoas, elas têm motivos para deixar de amar ao Senhor. Elas estão cheias de razão, cheias de motivo. Ah, pastor, porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, me aconteceu aquele outro. Alguns, porque recebem uma posição financeira, um status da parte de Deus muito elevado, aí deixam de seguir ao Senhor, deixam de andar com Deus, porque muito confortável. Outros é exatamente por causa do contrário, por causa do aperto, do arroxo, da dificuldade, da situação difícil. E você vai conversar com a pessoa e ela diz: eu deixei de servir ao Senhor por causa do aperto. Eu respeito a opinião das pessoas. Eu não interfiro, porque não é possível interferir na decisão das pessoas. Como as pessoas veem a Deus? Qual é a cosmovisão? Qual é a visão que as pessoas têm do mundo espiritual?
Qual é a visão? Cada um, dependendo do tempo de cristão que você tem, da tua formação, dos teus pais, dependendo de como foi o seu desenvolvimento, você já formou uma ideia a respeito de Deus. Todos nós aqui temos um preconceito a esse assunto. Nós sabemos quem é Deus para nós. Então, eu procuro respeitar cada um que tem a sua visão a respeito de Deus. Aqui entre nós é mais fácil, porque não é? Você se alinha com os pensamentos parecidos, mas vai lá para fora para você ver. Tem gente que adora pedra, tem gente que adora o sol, tem gente que adora a natureza, tem gente que adora gnomo, tem gente que faz bruxaria, cada um, sei lá, né? Pensa do jeito que quer. E essas pessoas, elas vão imprimindo a sua relação com esse Deus que elas decidiram seguir, e fazem o seu caminho seguindo esse Deus, e fazem o seu ritual, e fazem a sua devoção, e muitos passam anos lá, porque eles não são contrariados por uma pedra. Eles decidiram seguir uma pedra e, bom, é pedra que eu vou seguir, acabou. Nós temos um Deus que trabalha na moral, um Deus que trabalha no caráter, um Deus que trabalha na sua personalidade, e muitas vezes você vai ser contrariado por esse Deus, isso nos frustra. Mas você tem um Deus que tem uma relação contigo, e Ele fala, e quando Deus fala, nem sempre a gente está querendo ouvir, ou nesse caso, enxergar. Então a gente vai desenvolvendo, e o que eu vejo muito, né, é que essas pessoas, elas desenvolvem essa relação com esse Deus que elas decidiram seguir, mas nós não. Nós estamos cheios de problemas, nós vamos perdendo ou diminuindo a nossa relação com Deus. Por quê? Por causa da forma com que nós vemos a Deus. Deus mudou? Minha pergunta, sim ou não? Deus continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. É o Deus que você conhece hoje. Ele é imutável, é uma característica de Deus. Quem mudou então? Nós mudamos. Nós mudamos. A forma com que nós vemos muda a perspectiva das coisas. E aí nós deixamos de colocar Deus como centro da nossa prioridade, o número 1 da nossa vida, e colocamos Ele lá para trás, último da lista. Deixamos de seguir a Deus como Senhor e Rei, e começamos a tratar a Deus como mendigo. E aí a gente dá o resto do tempo, a gente dá o resto da oferta, a gente dá o resto de tudo que a gente possui, porque Deus já não faz parte da minha lista de prioridades. Deus ficou em último lugar. Era diferente quando você se converteu. Era diferente quando você dobrou o seu joelho e falou: eu prometo servir ao Senhor até o resto da minha vida. Isso que você está fazendo é servir ao Senhor? Porque foi isso que você prometeu o dia que você se batizou. Se é que você se batizou. Pastor, nem me batizei ainda. Então você nem começou a caminhada ainda, camarada. Mas se você já começou a caminhada, você fez o compromisso, você se batizou, então foi isso que você prometeu naquele dia. Isso aí que você está fazendo é servir ao Senhor? Não, pastor, tudo até agora, tique, vamos para frente. Beleza. A gente deixa Deus em segundo plano. Minha vida vai ser a proporção daquilo que eu estou olhando, a proporção do meu olhar. Sabe o que acontece? É que a gente se impressiona com a estética, com o que a gente vê, o que nós estamos vendo aparentemente. E se a situação não está muito das boas, a gente se frustra com Deus. Por quê? Porque se eu sirvo a Deus, a coisa tinha que estar top, tinha que estar nota 10, tinha que estar muito bom, mas não está. E aí a minha
visão estética me frustra. Aquilo que eu estou olhando e que não deveria estar daquele jeito, me frustra. E isso vai acontecer também na minha relação com as pessoas. Por quê? Porque fazemos o diagnóstico daquilo que estamos vendo na pessoa, na leitura da pessoa. Foi isso que frustrou Samuel, quando ele foi ungir um rei para Israel. E ele olhou a estética e disse: esse dá certo. Mas Deus falou: não, Samuel, eu não olho igual você, rapaz. Eu estou olhando lá dentro. Eu conheço. Passa esse aí, vai para o próximo. E Samuel está olhando a estética de todos. Então, a minha relação com Deus não pode, irmão, não pode estar baseada naquilo que eu vejo, não pode estar baseada no meu olhar. Se eu olho a minha volta e me satisfaz aquilo que eu recebi do Senhor, então eu vou servi-lo. E isso pode nos frustrar, porque nem sempre você recebe de Deus aquilo que você quer, mas com certeza você vai receber de Deus aquilo que você precisa. Vai chegar na hora certa, no tempo certo, não no seu tempo, vai chegar. Então a gente precisa aprender a ler intenções de pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, emoções. Você não pode ler apenas a estética, você tem que fazer uma leitura um pouco mais profunda. E a saúde do nosso olhar vai depender exatamente disso. O que é que nós traçamos para o nosso futuro? O que é que você decidiu de caminhada? O que é que você projetou para a sua vida? E a vida é a mesma, o local é o mesmo, as pessoas são as mesmas. Nós é que vamos perdendo o encanto, o brilho, aquilo que para nós era diferente. Pessoas perdem o encanto pela vida. Você sabe que a Nova Zelândia, no retrospecto de suicídio, no ano de 2017 a 2018, nós tivemos cerca de 380 suicídios aqui. 2017 a junho de 2018, é o tempo medido, é quase um por dia. Esse ano saiu os novos dados de 2018, julho de 2018 a junho de 2019, foram 685 suicídios, 2 por dia quase. Por quê? As pessoas vão perdendo o encanto pela vida, deixaram de olhar como olhavam. A vida só tem problema, é só problema. O país não presta, a cidade não presta, a minha igreja não presta, a casa que eu moro não presta, a minha família não presta, a minha mulher não presta, nada presta. Mas realmente, nada presta? O que realmente não presta? É o meu olhar. A candeia do seu corpo. Se você for pastor por uma semana e você fizer atendimento pastoral, você vai ver as pessoas vindo conversar. E algumas dizem assim: pastor, eu nasci para sofrer. Esse é o meu diagnóstico da vida, é isso que eu estou vendo da vida. Eu nasci para sofrer, é isso que eu estou vendo. E você dizer para uma pessoa: ninguém nasceu para sofrer, e fazer ela entender isso é muito difícil. Depois que ela já fez a leitura, depois que ela bateu uma chapa, tirou o raio-x e disse: é isso, eu nasci para sofrer. Teu sofrimento Jesus levou na cruz do Calvário, ninguém nasceu para sofrer. A questão é que o Salmo 23 diz que você vai andar pelo vale da sombra e da morte. Não tem o que fazer, irmão. Não andar não é opção. Vai andar, mas é andar, não é dormir lá, não é morar lá, não é pousar lá, não é ficar lá, não é fazer sua cama lá, é andar. Vai passar, irmão, vai, passa. E a vida faz sentido quando é essa relação entre vale da sombra e de morte
e dias de alegria, onde o Senhor encheu a sua boca de riso. É a nuance que faz a vida ter sentido. O problema é quando é só choro. Enquanto o choro dura, parece que a vida perdeu sentido. E esse é o problema, porque as pessoas não encontram nada que preste. Então a vida vai ter isso. Se está em desequilíbrio, vai ser sempre o seu olhar. Geralmente, eu não me meto na vida de ninguém, em geral. Pouco com os lá de casa, né? Mas em geral, eu não me meto na vida de ninguém. Tenho essa possibilidade pelo ministério. Eu poderia chamar uma pessoa e dizer: senta aí, nós precisamos conversar um pouco, eu estou vendo que você está desparafusado. Mas dificilmente eu faço isso, a menos que a pessoa chame e diz: pastor, eu preciso conversar um pouco. Vamos sentar, vamos falar. Então, o meu objetivo não é tirar ninguém do caminho errado, porque eu não posso, eu não tenho esse poder, eu já sei disso. Eu não tenho essa autoridade, tirar ninguém do seu caminho errado. Não, esse não é meu trabalho, é o trabalho do Espírito Santo. O meu trabalho é indicar, é sinalizar, é mostrar, é ajudar, é estar junto. Esse é o meu trabalho. Então, não tenho por objetivo tirar ninguém do erro. Sai daí que você vai morrer. Não, não é possível. Até porque tem gente que decidiu viver no erro. Decidiu, irmão, por várias razões. Tem gente que gosta de andar na vida errada. Ela gosta. Tem gente que tem lucro na vida errada. Tem dinheiro envolvido. Não é só conselho que faz uma pessoa sair da vida errada. Não é. E essas pessoas que decidiram andar na vida errada, muitas delas vão precisar andar pelo caminho do filho pródigo. E o filho pródigo só voltou porque ele lembrou do que ele tinha. Ele precisou olhar para trás. Porque aqui, irmão, aqui a porta é apertada. Só no conselho não vai. Aqui a porta é apertada. Aqui o caminho é estreito. É isso que diz a palavra. Aqui a gente anda na linha reta. Se for para andar com Deus, é na linha reta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim, e eu fazendo essa explanação vai te ajudar a entender esse outro versículo. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Olha, Paulo está dizendo que o evangelho está encoberto. Para quem? Para aqueles que se perdem. Ué, o evangelho de Jesus não foi revelado? Foi. Mas por que para alguns ainda está encoberto? Paulo mesmo responde. Por que o evangelho da graça ainda está encoberto? Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento. Você consegue entender esse versículo? O evangelho chegou, mas por que não chegou para eles? O Deus deste século cegou, não foi os olhos. O Deus deste século cegou o entendimento, para que vendo não vejam, ou para que vendo não entendam. O Deus deste século fez isso. Não conseguem discernir o que eles viram. Você vê uma coisa e se apaixona por ela, o outro vê a mesma coisa e odeia. É por isso que existe em casamento, né? Um rejeitou, o outro tchau. Entendeu? Tchau. E você não entende
Meu Deus, como que pode? Como que você pode amar isso? Por causa do olhar. Como que você pode amar alguma coisa que outro odeia? Por causa do olhar. Por isso teus parentes não entendem, tua família não entende, as pessoas que trabalham com você não entendem. Como você pode dedicar a sua vida a Cristo? Como funciona o teu amor por Cristo? Você não está vendo? Eu estou, mas eu não entendo. Não entra, irmão, no entendimento dessas pessoas. Estão cegos de entendimento. E Paulo está dizendo que isso é uma ação diabólica. É coisa do diabo isso. As pessoas não conseguem perceber a ação do inimigo. E por que é que o diabo tem interesse em cegar o nosso entendimento? Porque ele sabe que dependendo daquilo que você vê, o seu futuro é traçado. Depende de como você enxerga as coisas. É disso que depende a saúde do seu corpo. E nós vivemos em tempos que existe uma cegueira generalizada de entendimento. Ver sem discernir. As pessoas veem, mas não entendem. É como, mais ou menos, como funciona na leitura, né? A pedagogia chama de analfabeto funcional. O elemento sabe ler, mas ele termina de ler um texto e ele não entende bolhufas nenhum. Não entendeu nada. É o analfabeto funcional. É isso que nós estamos vivendo hoje. A pessoa vê, mas não entende. A pessoa pensa que está evoluindo, mas na verdade está regredindo. Ah, pastor, eu mudei a minha forma de ver as coisas. Eu converso, irmão, estou falando para você. Eu converso com pessoas que andaram conosco, que estiveram entre nós, que andaram no caminho do Senhor, mas estão fora hoje. E ela diz assim: pastor, eu mudei a minha forma de ver as coisas. E que visão é essa que as pessoas estão tendo, que afasta ela de Deus? Que visão é essa que as pessoas estão recebendo nova? Que visão, que modo de ver as coisas, que afasta as pessoas de andarem com Deus, afasta as pessoas das famílias, das esposas, dos maridos. Que visão é essa? Imagine que a sua vida fosse saudável. Imagina que o seu olhar fosse saudável. Isso tudo que você está vivendo é de acordo com a tua vida e com o teu olhar saudável? Isso tudo que você está vivendo hoje é o que a tua visão saudável projetou? E alguns vão dizer: graças a Deus, pastor, graças a Deus. Tudo isso é bênção de Deus. Só que se você olhar para a sua vida e perceber que tem alguma coisa errada, que tudo isso não é parte da visão saudável que Deus tem para você, se o que você tem vivido até agora não faz parte disso, você percebe que está doente, o teu olhar está doente. Mas Deus tem cura para o nosso olhar aqui essa noite. Você crê nisso, irmão? Deus tem cura. Se portanto se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Eu estou falando para você, eu sou burro, eu não consigo entender só lendo assim, não. Irmão, é Jesus que está falando. Carpinteiro, o filho do Zé, não é um psicólogo formado, um filósofo, não, é Jesus. E Jesus está falando que se a luz que há em ti são trevas, é muita treva, é muita escuridão. Jesus está falando de uma luz que há em ti. Mas que luz que há em ti que pode ser treva? A luz que só é luz para você. Só você acha que é luz. Isso aí.
Só você acha. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu vou buscar a minha felicidade. Não, acabou. E aí você entende isso como luz, né? A pessoa vai buscar a felicidade. E aí ela larga a família, larga a esposa, larga marido, larga filho, em busca da felicidade. Treva. Essa impressão que a gente tem de liberdade, né? Para quê? Para satisfazer o corpo. Tudo isso que a gente busca é satisfação do corpo. Mas o corpo não tem satisfação perene, eterna. O corpo ele busca mais, e mais, e mais, e mais. E uma hora você vai se cansar disso. Uma hora você vai querer satisfação para a alma. E aí quando você olhar para trás, você vai ver como o filho pródigo viu. Mas para isso ele teve que andar por caminhos tortuosos. Para isso ele teve que andar dissolutamente, até que ele olhasse para trás e visse o que é que ele perdeu. Talvez seja hoje, não é a hora de você olhar para trás e ver o que é que você precisa buscar. Muita coisa vai ficando quando a gente decide por essa luz que não é luz. Por quê? Por causa da forma com que você via as coisas. Você pensava que aquela luz era luz, mas na verdade era trevas. Você se envolve com a moça, com um rapaz, que você pensa que é luz na sua vida. Só que quando você se envolve com pessoas, é porque existem fatores determinantes, não é? A gente chama de química. E a química faz com que você esteja apaixonado. E a paixão, ela cega. Estou falando, irmão. A paixão cega o entendimento das pessoas. Aquilo que está claro, aparente, a pessoa não vê. O fedor vira cheiro. O cheiro do cigarro hoje tem aroma de morango. O cheiro do álcool, da bebida, tem gosto de chocolate. Não quero tentar ninguém aqui, pelo amor de Deus, não é essa a intenção. Estou dizendo que o pecado hoje vem mascarado. E aquilo que para você parece ser luz, é treva. Mas a gente, no auge da nossa maturidade, a gente não percebe. Esse caminho que você decidiu andar por ele, é por causa da sua visão, por causa daquilo que você vê. E você não pergunta para ninguém. Por quê? Porque se você perguntar para alguém, a pessoa vai dizer assim: é só você que não vê, é só você que não percebe esse traste que você está andando. E aí a gente vai chegar aos 40 anos, né, de maturidade, e a gente vai querer resolver um caminho todo de uma vez. A gente não resolve assim. Qual a sugestão para você? Que você comece a mudar aquilo que você plantou até o dia de hoje. Vai demorar, irmão, mas uma hora dessa vai começar a germinar na sua vida frutos bons. Mas precisa mudar o plantio de tudo isso que você fez até hoje, por causa da sua visão comprometida. E por isso eu queria convidar você em pé, por favor. É o nosso olhar que faz o discípulo parar de olhar para o mestre. Você deixa de olhar para aquela pessoa de respeito que você tinha, de autoridade sobre a sua vida. Você não olha com o mesmo olhar. Por quê? Você sabe mais do que o mestre? Se fosse isso, você olharia com respeito. Se você é maduro e sabe que aquele mestre contribuiu para aquilo que você é hoje, você o honraria.
A gente olha para os pais e fala, tá velho já, né? Não sabe de nada. E aí muita gente deixa de respeitar os seus pais. Por quê? A gente já andou por ali, né, irmão? Você já andou por esse caminho. Muitos, né? Não 100%, mas muitos aqui já andaram nesse caminho. Nosso olhar fica doente. E a gente olha para os pais que contribuíram para ser o que somos, e a gente fala, não sabe de nada, inocente. Nós crescemos muito aos nossos próprios olhos. Esse é o problema de hoje. Nós crescemos muito. O nosso espelho, a imagem que aparece ali é gigante. E aqueles a quem nós devíamos respeito diminuíram, ficaram pequeninos. É um problema de vista que você tem. É como você tem visto as coisas. É por isso que a gente deixa de ouvir nossos pastores, principalmente quando a palavra vem contra aquilo que nós estamos fazendo. Nós preferimos não ouvir a palavra, ou se ouvirmos, a gente prefere interpretá-la do jeito que nós queremos, para que ela não seja tão pesada assim. É mais fácil você olhar para a palavra e pensar aquilo que a tua mente constrói a respeito dela. Qual a solução para isso? Paulo diz assim: examine-se, o homem é a si mesmo. Quando a gente faz isso? De 30 em 30 dias aqui a gente faz isso. Mas eu sugiro outra coisa para você: faça diariamente. Examine-se, cuide da sua visão, cuide de como você tem visto as coisas. Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, Timóteo. Apesar de você ser um pastor, cuide-se, se cuide. Irmão, não é outra pessoa que tem que cuidar de você, é você. É você que tem que ver como anda a sua visão, os seus olhos, como você tem visto as coisas. Deixar a estética um pouco de lado e começar a olhar com bons olhos. O que é que você tem visto? Você precisa ter bons olhos sobre você mesmo, sobre a sua autoimagem. O que é que você vê a respeito de você? E é por isso que muita gente tem entrado em depressão. Se os teus olhos forem bons, toda a sua vida terá luz.